fração como resultado de uma divisão. Essa definição aqui de fração, ela existe para dar significado a frações cujo numerador é maior do que o denominador. Causa até um espanto, né? Eu já vi vários alunos do nono ano terem um choque assim, porque percebe o que é uma fração, ele entende que a fração é uma parte do todo, né? E geralmente o numerador é menor do que o denominador, certo? Mas quando ele pega uma fração desse tipo aqui, que ele tem, né, 6 biscoitos para 4, ou seja, 6 sobre 4, e percebe que o número de cima é maior do que o de baixo, aí causa confusão. Seria algo assim: você tem 4 meninos, né, 4 crianças, certo? E tem 6 biscoitos, né, para dividir para os 4, né? Você tem 6 biscoitos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, como é que você vai fazer a divisão, né? É claro que não vai dar só um pedaço para cada um, né? Vai ter uma parte inteira e uma parte fracionada, certo? Então vamos lá. Fração como resultado de uma divisão, olha só, né? 4 biscoitos inteiros e 4 metades, certo? Aqui é outro resultado, né? Outra forma de você fazer lá essa divisão. Ó. Outra solução é dividir cada biscoito em 4 partes iguais. Cada criança recebe então uma parte de cada biscoito. 6 dividido por 4. Ele pega os 6 biscoitos. Isso aqui seria você pegar cada biscoito, né, dividir, fazendo de um por um. Ó, dividir em 4 pedaços, dá um pedaço para cada um. Aí depois passa para outro biscoito, dividido em 4 pedaços. São 4 crianças, dá um pedaço para cada um. Divide o próximo biscoito, 4 pedaços, né, para cada um. Geralmente quem faz isso aqui é criança, né? Esse tipo aqui, certo? Comparação entre duas grandezas. Gente, esse aqui também é visto mais no nono ano, né? Na parte de estatística, de probabilidade, certo? Ó, 2 em cada 5 alunos da escola preferem as aulas de educação física. O que ele está dizendo? Que 2 quintos, né? 2 quintos dos alunos das escolas, assim no geral, isso aqui é uma estatística, né, preferem aulas de educação física, certo? Então, dependendo do número de alunos que tiver a escola, ele sempre vai dizer, olha, de cada 5 alunos que você pegar, né, aqui ó, de cada 5 alunos que você pegar, 2, se você perguntar, 2 preferem educação física, né? Então, ele está comparando, ele está fazendo essa razão, certo? Comparar também é você dizer quem é maior, quem é menor, certo? Aqui, por exemplo, ó, essa primeira fração aqui, ó, a pizza foi dividida em uma, duas, três, quatro, 5 partes, né? E aqui eu só tenho um pedaço, né? Só sobrou um pedaço. Então esse pedaço que sobrou aqui, ele representa quantos do todo? Representa um quinto, né? Essa daqui, ó, 2 quintos, que era meu todo, né? Essa aqui, 1, 2, 3, 3 quintos. 1, 2, 3, 4, 4 quintos. E aqui eu tenho 5 de 5, né? 5 de 5. 5 partes de 5, que equivale a 1, né? A pizza toda. O 1 representa o todo. Aqui, gente, eu posso dizer, ó, comparando, quem é a menor, da menor para o maior? A menor aqui, no caso, quando os denominadores, né, são iguais, eu já posso dizer, visualmente, geometricamente aqui vendo, né, você já está vendo que 1 quinto é menor do que 2 quintos, 2 quintos é menor do que 3 quintos, 3 quintos é menor do que 4 quintos, e 4 quintos é menor do que 5 quintos, que é igual a 1, né, que representa o todo, certo? Pronto. Aqui, vamos comparar essas frações. Eu pergunto a vocês, qual dessas daí representa uma fração maior do todo? Porque essa primeira aqui, essa de verde, ela tem
1 meio, certo? 1 meio, né? Foi dividido em duas partes. Foi dividido em duas partes. Tem uma verde e uma branca aqui, é o todo, né? Você pegou a pizza inteira e dividiu em duas partes, certo? Dividiu em duas partes, pegou uma, certo? A segunda aqui, você dividiu em quatro partes, né? E pegou, pintou duas. Qual seria a fração que representa essa daqui? 2, né? Duas pintadas de 4, certo? Essa terceira aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Quantas tem pintadas? 3. 3 sextos, certo? Essa outra aqui, ó. Quantas ela tem pintada? 1, 2, 3, 4. E aqui em cima mais 4, então ela foi dividida em 8 partes e eu peguei 4, né? Então eu tenho 4 oitavos. A última aqui, 1, 2, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E eu tenho um total de 10. Então a representação foi 5 décimos. 5 décimos. Qual dessas daqui é a maior? Olha, visualmente, geometricamente, se você olhar, você percebe pelo desenho que a parte que foi pintada da primeira é igual à parte da segunda, mesma, né, a mesma área pintada da segunda, que também foi a mesma área pintada na terceira, que é a mesma área pintada aqui na quarta fração, que é igual também a parte pintada aqui também é idêntica a todas as outras. Então eu posso dizer que todas essas frações são iguais, certo? São iguais. Professor, mas essa daqui, essa última aqui, ela foi dividida em mais partes. Sim, gente, mas a gente está falando, ó, da área que foi consumida, né? Independente de quantos pedaços tenha, certo? Geometricamente você está vendo que elas são iguais. É isso que a gente chama de frações equivalentes, certo? É quando você tem frações que, aparentemente, visualmente você olha, né, o numerador e o denominador têm valores diferentes, mas o valor delas é igual. Eles se equivalem, são equivalentes, certo? Aqui tem outro exemplo. Ó. Imagine que vamos imaginar uma situação aqui, que eu tenho esses três muros aqui, muros, né? Esse primeiro muro, esse segundo muro e esse terceiro muro aqui. Independente de que esse aqui o cara botou o tijolo em pé, esse aqui ele botou deitado, esse fez um muro diferente, esse aqui é outro tipo de tijolo. E eram três pessoas, eu dei uma lata de tinta para cada um e o muro em si, ele tem o mesmo tamanho do outro, a mesma altura, né? E eu disse assim, olha, eu quero que vocês pintem essa área aqui do muro, certo? Aí os três vão lá e pintam, certo? Só que esse aqui ele pintou primeiro uma parte, né? Aí depois veio aqui e pintou essa, depois pintou aqui. Ele foi fazendo de parte em parte. Ele pegou o muro, dividiu em quatro pedaços, né? Em quatro partes e pintou essas três aqui. Ou seja, das quatro ele pintou três, beleza? Certo? O segundo foi que ele fez. Ele pegou, foi pintando de tijolo por tijolo assim, né? E pintou seis. Ou seja, tinha 8, ele pintou 6 assim. Ficou 6 oitavos. O último aqui, ó, ele pintou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Então tinha 12, ele pintou 9. Aí eu pergunto, qual dos três aí pintou uma maior área de muro? Se vocês perceberem aqui, a quantidade foi exatamente igual, certo? Exatamente a mesma. Esse pedaço de muro aqui, independente de como o tijolo foi colocado no muro, independente, né? A quantidade foi exatamente igual a de baixo, ó. Exatamente igual, certo? Que é também exatamente igual
essa daqui. Então, frações equivalentes, gente, é isso, certo? São frações que têm um numerador e denominador diferentes, mas o resultado da fração em si, ele é igual. Eu posso dizer que 3 quartos, ele é igual, ou ele é equivalente a 6 oitavos, que é igual a 9 dozeavos. É por causa disso aqui que aquele exemplo lá das bolinhas, né? Você pode voltar o vídeo e ver lá. Da fração contínua, da fração discreta. Quando eu falo das bolinhas, na discreta, você vê lá que deu aquele resultado e acho que foi 3 nonos, e ele dizia que era um terço das bolinhas eram azuis, não é? Mas como é que quando você fez a conta deu 3 nonos e ele estava dizendo que o resultado era um terço? É porque ele estava dando a fração equivalente, certo? Só voltar o videozinho lá que você vai ver, ok? Aqui eu tenho outro exemplo, né? Também equivalente ao exemplo anterior. A parte pintada aqui, ó, 3 sextos, é equivalente a 2 quartos, né? Só foi a repartição aqui, ó, a fragmentação foi diferente, mas a quantidade que foi tomada aqui, ó, ela é exatamente igual. Você vê pelo pontilhado aqui, se eu continuar aqui, ó, você vai ver que essa quantidade aqui todinha, ó, foi pintada, né? Ela é exatamente igual a essa, mesma coisa, só tá a parte diferente, né? Certo? Se fosse um chocolate, né? A pessoa que comeu aqui em cima, ela comeu mais miudinho, mas a quantidade foi a mesma, certo? Foi tirando assim de pedaço menor, né? Mas no final, né? E aqui a mesma coisa, ó. Esse aqui, quanto foi, se fosse um chocolate, quanto foi que ele comeu do chocolate? Comeu metade do chocolate, certo? Então aqui eu posso dizer que 3 sextos é igual a 2 quartos, que é igual a 1 meio, certo? São equivalentes, ok? Representação de um número fracionário na reta. Todo número fracionário, gente, toda fração, ela pode ser representada na reta, certo? Olha, as frações também podem ser representadas na reta numérica. Por exemplo, para representar o número 5 sextos, podemos seguir os seguintes passos. Dividir o intervalo de 0 até 1, que corresponde ao segmento de reta que liga os pontos de 0 até 1 em 6 partes iguais. Gente, do mesmo jeito que a gente pode fragmentar objetos, né? A gente pode fazer isso com os números também, certo? Se eu pego um segmento de reta, você sabe que um segmento de reta é um pedaço da reta, né? Que tem um comprimento aqui de unidade, ó, que vai de 0 até 1, a minha unidade é de 0 até 1. Se eu fragmentar isso daqui em 6 partes iguais, ó, essa distância daqui para cá, ó, ela é exatamente igual a essa daqui para cá, mesma distância, que é a mesma distância daqui para cá, mesma distância daqui para cá também, mesma distância daqui para cá e a mesma daqui para cá, certo? Cada parte dessa representa um sexto, certo? Um sexto, ó. Esse pedaço aqui é um sexto, ó. E esse outro pedaço aqui é um sexto, ou seja, dos 6 pedaços, eu peguei um, né? Ó, um sexto. Daqui para cá também, mais um sexto. Daqui para cá também, mais um sexto. Daqui para cá, mais um sexto. E o último, claro, né? Corresponde a um sexto do segmento de reta de comprimento 1, certo? Como ele quer que a gente faça a representação aonde está localizado esse número 5 sextos na reta, é claro que como 5 sextos ele representa um pedaço do todo e o todo é um segmento de comprimento 1. Então onde é que ele vai estar? Ó? Aqui é um sexto, gente, aqui é um sexto. Ó. Daqui para cá vai ser quanto? 1, 2 sextos, certo? 2 sextos daqui para cá. Ó.
Então, se eu pegar 1, 2, 3, eu peguei 3 de 6, né? Então, eu peguei 3 sextos. Se eu pegar 1, 2, 3, 4, né? Daqui para cá, esse pedaço todinho aqui, essa fração, né? Eu peguei 4 partes das 6 que eu tinha. Mas como ele quer que eu represente 5 sextos, eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5. Então, o meu 5 sextos, ele vai estar bem aqui, ó. Vai estar bem aqui, ó. 5 sextos, certo? Ele vai representar tudo isso aqui, ó. Das 6 partes que foram divididas, eu peguei 5, certo? 5 partes, 5 sextos. O primeiro ponto marcado representará um sexto, né, que a gente viu lá. O segundo representará 2 sextos, o terceiro 3 sextos e assim por diante, até chegar nos 5 sextos, certo? Então, quando eu pedir para você representar 5 sextos na reta numérica, ou qualquer fração na reta numérica, né, geralmente você vai, se o numerador for menor do que o denominador, o que é que você vai fazer? Você vai fazer uma reta de 0 até 1 e vai repartir esse segmento de reta na quantidade que o denominador está denominando, certo? E aí é só contar lá o numerador, ele vai dizer o número de partes que você vai ter que pegar, e aí você vai só posicionar o número como eu fiz com 5 sextos aqui, tá certo? Vamos lá. Transformação de um número fracionário em decimal, certo? E aí, como é que eu faço isso, né? As frações, aqui ó, 23, 25 avos. Como é que eu represento 23, 25 avos? Aqui eu estou fazendo a representação geométrica dele, certo? Eu peguei uma barra aí, né? E fragmentei ela em 25 partes iguais, certo? Todas elas têm o mesmo comprimento. 1, 2, 3, 4, 5, você vai ver que tem 25 aqui, ó. E dessas 25 que tinha, eu peguei quantas? 23. Se você contar aí, você vai ver, pode pausar o vídeo, você vai ver que tem 23, certo? Daqui para cá, ó, essa parte aqui todinha, ó. Se você contar, vão ter 23 partes, ou seja, 23 de 25, 23 de 25. Mas como é que eu faço essa representação decimal? A representação decimal é aquele número com vírgula, né? Como é que eu faço isso, né? Como é que eu faço essa representação? Gente, uma das formas, eu vou mostrar duas aqui, mas a mais simples assim é você dividir um número pelo outro, certo? Quando eu pedir para fazer a representação decimal dele, você vai, nesse caso aqui, né? Você vai pegar o 23 e vai dividir o 25. E aí, como é que faz isso, professor? Olha, quando esse número é menor do que esse, né? Você coloca um zero aqui para ele ficar maior e já coloca um zerozinho. Isso aqui é a técnica, né? E bota um zero, pronto. 230 por 25 vai dar quanto? Olha, o número mais próximo que eu multiplicar por 25 que vai dar perto de 230 é 9. Ó, 9 vezes 25 dá 45, vai 4, né, para cá. 9 vezes 2, 18, com 2, 22. Pronto, aí aqui vai dar 5, né? 5 para 10 dá 5, vai 1. 3 para 3, nada, nada. Restou 5. Aí eu boto mais outro zero aqui. A segunda vez não precisa mais colocar vírgula. 50 por 25 dá 2. 2 vezes 25 dá 50. Para 50, 0. Pronto, ó, já fiz a minha representação decimal, né? 23, 25 avos, a sua forma decimal é 0,92, certo? Professor, dá para fazer a volta se for me dado o valor na forma decimal e eu quiser fazer a representação dele como fração? Tem como? Tem sim, certo? Como é que você faz? Primeira coisa, deixa eu fazer aqui, né? Vou fazer de outra cor. Se eu quiser fazer a volta, certo?
Gente, para fazer a volta, para transformar isso aqui em fração, você vai fazer o seguinte, ó. Você pega os números que tem aí, certo? Os vale, o zero à esquerda não vale nada, né? Você vai pegar só esse valor aqui, ó, 92, certo? E escrevê-lo aqui, 92. Vai passar a fração e vai contar quantas casas decimais tem após a vírgula, certo? Tem após a vírgula. Quantas casas decimais tem? Duas casas. Então eu vou colocar dois zeros aqui e vai ficar 92 sobre 100. Ah, professor, mas não ficou a mesma coisa não. Ó, a original, o senhor falou que era... Tá aqui, ó. O senhor disse que a original era essa daqui, ó. 23 sobre 25, né? Aí eu transformei em decimal. Quando eu fiz a volta, ficou 92 sobre 100. Gente, é porque essas duas frações, 23... Vou botar aqui vermelho. 23 sobre 25, ela é equivalente a 92 sobre 100. Se eu quiser transformar essa fração para ela ficar igual a essa aqui, o que é que eu faço? Eu preciso achar um divisor comum, tanto entre o numerador e o denominador, certo? É o MDC, né? No caso aqui, bastaria eu fazer isso aqui, ó. Qual é o número que divide 92 e 100 ao mesmo tempo? Tem que ser os dois ao mesmo tempo. Eu tenho uma aula que eu vou colocar na descrição depois para vocês, certo? Falando sobre como você fazer essa redução de fração, certo? No caso aqui, ó, era só dividir por 4, né? Por 4. Ó, eu divido em cima por 4, certo? E divido embaixo por 4. Você tem que fazer isso em cima e embaixo. Ó, 92 por 4 vai dar 23. Certo? E 100 dividido por 4 vai dar 25. Vai dar 25. Que sumiu aqui. 23 sobre 25. Pronto, é assim. Você pode encontrar uma fração equivalente a outra. Se você quer encontrar uma fração equivalente, você sempre vai conseguir. Ou multiplicando ou dividindo em cima e embaixo, né? Depois eu vou postar esse vídeo para vocês como é que faz isso. Ok? Vamos lá. Para transformar o número fracionário em um decimal, basta dividir o numerador pelo denominador. Aqui é só para fechar, né? Então, vocês podem pausar o vídeo e tentar fazer, certo? Esse aqui não precisa, certo? Esse aqui não precisa. Deixa eu apagar aqui, não precisa fazer isso aqui. Vocês podem tentar fazer aqui, dar uma pausazinha e logo em seguida eu vou fazer. Vamos lá. Transforme as frações abaixo. Transforme as frações abaixo em números decimais fazendo os cálculos do caderno e confirme com uma calculadora. Depois responda aos itens abaixo. Certo? Para achar o número decimal, gente, é claro que você vai ter esse recurso, né? Pode pegar, para ver se acertou, você pega uma calculadora e divide um pelo outro. Ver qual foi o resultado que deu. Mas na mão mesmo, como é que você vai fazer? Né? No caso do item A aqui, que você tem A 7 quartos. Você vai fazer o que eu indiquei lá nos slides anteriores. Ó. 7 dividido por 4. 7 dividido por 4, ó. Não dá por 2, porque 2 vezes 4 é 8, passa de 7. Eu tenho que chegar o mais próximo possível igual, né? Então vai ser um 1 aqui. 1 vezes 4 é 4. 7 menos 4 dá 3. Aí eu coloco um zerozinho aqui, né? E marco aqui. 30 dividido por 4 vai dar um 7. 7 vezes 4, 28. E aqui vai sobrar 2, né? Quando eu subtrair, vai sobrar 2. Eu coloco outro zerinho aqui e aqui vai um 5. 5 vezes 4, 20. Pronto. Já fiz a minha transformação, ó. 7 quartos, ele equivale a quanto? Tá vendo aí, ó? Independente de que forma de fração seja, né? Fração como divisão, fração contínua, discreta, fração como razão, sempre essa transformação, a gente, vai ser desse jeito, certo? Da mesma forma, você vai dividir um pelo outro para fazer a representação dele decimal. Professor, e nesse caso aqui, como é que eu faço para fazer se eu quisesse fazer a volta?
né? Como é que eu faria? Você pega o número que tem aí, certo? Essa última parte aqui, gente, eu estou mostrando, mas não é para vocês fazerem não, só se pedir para você fazer a volta, certo? Mas geralmente, se eu quisesse representar isso aqui como fração, ó, ia ficar 175, né? Certo? Dividido por quanto? Olha quantas casas decimais tem depois da vírgula. Duas casas, então são dois zeros. Pronto. Vixe, professor, mas era 7 quartos, ficou 175 sobre 100. Pronto, aqui você só vai dividir em cima e embaixo pelo divisor comum, pelo máximo divisor comum, e você vai ver que você vai encontrar 7 quartos. Você pode fazer esse exercício aí para ver se consegue chegar lá. Você vai conseguir, com certeza, certo? Vamos lá. O último agora. Deixa eu apagar isso aqui. Item B, né? Era um sexto. Um sexto. Como é que eu faço a representação decimal dele? Como é que eu faço a representação decimal? Eu vou dividir. 1 dividido por 6. Como 1 é menor do que 6, eu coloco um zero aqui e marco aqui o evento com 0 e uma vírgula. 10 dividido por 6 vai dar 1, né? Não pode passar. 1 vezes 6 é 6. Para 10, 10 menos 6, né? Dá 4. Aí eu boto outro zero aqui. 40 dividido por 6 vai dar um 6, que não pode passar. 7 passa. 6 vezes 6, 36. Certo? E aqui vai sobrar 4 de novo. Aí vai dar 4 de novo. E aqui, se você continuar fazendo, você vai ver que aqui vai dar infinito isso daqui, certo? 0,1666, né? Vai dar uma dízima periódica, certo? Esse 6 aqui vai ficar se repetindo aqui, repetindo às vezes. Tem como fazer a volta? Tem. Essas são as dízimas periódicas lá. Também tem um outro vídeo explicando como é que faz isso aqui, certo? Pronto, gente. Chegamos aqui ao fim, né, da nossa revisão, certo? Nos próximos vídeos eu vou postar aí algumas as atividades que foram feitas, né? Vou fazer a solução delas. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa podem perguntar que eu estaria à disposição, ok? Então, tchau.